Fala galera, tô na área. Esse aqui é o podcast que a gente mostra que tem brasileiro em tudo quanto é canto aqui no Reino Unido. A gente entrevista pessoas de diversos backgrounds que trabalham em diversas empresas para você descobrir como é que você pode também chegar na sua área de atuação. Tô muito feliz de estar realizando esse projeto e tô aqui hoje com o Gui. Gui, se apresenta aí pra galera um pouco. E aí, galera, beleza? Prazer, eu sou o Guilherme, tô aqui em Londres há 10 anos e atualmente eu trabalho no TikTok como coreógrafo, ensino o pessoal a dançar lá. Não era pra falar isso? É coreógrafo mesmo? Não. Desenrola, bate, faz o quê? Joga de ladinho. Ah! Eu sou gerente regional de marketing da EMEA para SMB. O que é SMB? Small and Medium Businesses. Legal. Então é para B2B, para Sim. empresa. Trabalho com empresas de até no máximo 250 funcionários. Então é um pessoal que é pequeno ainda. Pô, tá vendo, pessoal? Aqui temos um cara que trabalha no time de marketing de uma das empresas que tá mais bombando no momento, que é o TikTok. A gente vai entender como ele chegou lá. Se você não era da área de marketing, não tem problema. Esse podcast vai agregar valor pra você, que o mais importante aqui é a gente entender a jornada, entender por que esse cara tá lá? Por que o Gui tá lá? O que ele fez? Foi recomendação? Foi procurando emprego? Foi direto do Brasil, já veio trabalhando assim? A gente vai descobrir tudo aqui para ver como é que ele fez para chegar na área de atuação dele. Mas eu preciso, agradecer a todas as empresas que estão ajudando aí, todos os projetos que fazem com que esse episódio esteja no ar de uma maneira muito eficiente, como vocês podem ver. Comunidade Europeia de Tráfego. Se você quer ser um gestor de tráfego, aprender uma profissão que tá bombando no futuro, que vai fazer você trabalhar em casa remota e ganhar uma grana legal, Comunidade Europeia de Tráfego pode te ajudar. Intercâmbio Perpétuo, um curso de inglês online que vai ajudar você a aprender inglês no seu dia a dia. Um curso em inglês com um professor britânico que te ensina inglês em inglês, mesmo que você não saiba nada. Uma metodologia única, muito, muito boa. 10 mandamentos do imigrante inabalável. Um curso com 10 mandamentos para você entender como os imigrantes inabaláveis estão pensando. O que eles pensam de diferente para conseguir resultados diferenciados. Com certeza que você segue esses mandamentos. E para finalizar, Argos Vasco Photography. Tá a fim de fazer um ensaio fotográfico, vir aqui no nosso estúdio, conhecer o estúdio e ainda sair daqui com um monte de foto legal, seja profissional, casamento, de gestante, o que você quiser, pode falar com o Argos que ele vai te entregar um trabalho excelente, beleza? Mas, sem mais delongas, Gui, conta pra mim agora, eu tô curioso pra saber, conta pra mim, como é que é a sua rotina? Você acorda, vai pro trabalho, trabalha em casa, trabalho remoto, como é que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha no TikTok? Cara, atualmente a regra é que o pessoal quer que você atenda o escritório no mínimo 2 vezes por semana, mas eles encorajam que você vá 3. Porém, como eu estou num time global, eu não preciso ir para o escritório, porque eu vou para o escritório, vou abrir o computador, vou ficar lá fazendo uma reunião online com um cara que está em outro país de qualquer forma. Então não faz aquela diferença para colaboração. Sim. Mas em alguns outros times que eles dependem de uma interação maior, eles têm que obrigatoriamente estar no escritório e aí depende de cada gerente para falar. Por exemplo, às vezes a pessoa trabalha na área de vendas e ela tem que ter um contato entre um time e outro, aí eles têm os dias que todo mundo de vendas tem que estar no escritório para trocar uma ideia, entendeu? Entendi. No meu caso, eu acordo, desço um lance de escada, pego um café, subo, sento e começo a trabalhar de manhã. Em casa, Em tranquilinho, casa, na tranquilo, boa. exatamente. Mas quando você vai no escritório, como é que é? Grande, é pequeno? Onde fica? No centro de Londres, fora? Porque eu sempre, um dos meus sonhos, foi trabalhar numa Big Tech. Eu trabalhei na Meta, antigamente chamava Facebook, eu tava lá até quando mudou o nome, e eu adorava o escritório. O escritório do TikTok é bem estruturado, bem desenvolvido, como é que é? Cara, hoje, sim. Eles inauguraram um escritório, agora chama Kaleidoscope, em agosto. Em agosto do ano passado. Até então, o que eles estão fazendo, tem muito WeWork, que eles sublocam a parada, mas tipo pega que também é bem legal. O WeWork tem uns baita bem legal, escritórios, cara. Tem o WeWork que eu ia, não é nem WeWork, na verdade, é Soho House. Pô. Que é um lugar legal ali no centro. Mas será que é legal o Soho House, pessoal? Pô, não vou Cara, falar porque nada você não, viu, hein, cara? Não, no verão aquilo lá tem um terraço com piscina que é maravilhoso, cara. Tem uma tonelada de coisa lá, legal. Só que assim, não tem a vibe, é meio genérico, entendeu? Sim. Não, Não tem a cara do TikTok, né? Não tem. Aí o pessoal inaugurou o escritório, chama Kaleidoscope.
o prédio inteiro é deles, aí é outra pegada, cara. A estrutura é maravilhosa. Tipo, desde o café até o lugar pra você fazer reunião, é tudo super eficiente, entendeu? Sim. E eu não sei se lá na Meta é igual, mas, tipo, uma coisa que eu sempre me impressiono, cara, é como que a tecnologia funciona lá sem atrito nenhum. Demais, velho. É um Você, absurdo. cara, você pega o celular, você marca uma reunião pra quantas pessoas? X, sala tal. Pum, você entra lá. Você chega na porta da sala, já tem, O entra. seu nomezinho na porta, pelo menos lá na Meta tinha, Tudo- com horário tal, quando termina, você pode estender. Lá na Meta lá Exatamente. tinha um quadro, né? Um touchscreen que eu colocava lá, pô, conheci o guia aqui online, quero saber onde ele senta. Eu botava o seu nome, parecia um mapa tipo de shopping, pra você chegar na loja tal. Pra chegar na mesa do guia, é essa aqui, ó. Pum. Tinha um mapinha, velho. Lá não tem necessariamente o Waze de dentro da parada, mas tem. Você sabe quem que tá sentando do lado de quem, aí você pode ir lá trocar Sim, uma ideia. Quem pô. que tá no escritório tal dia, entendeu? Então você precisa de uma interação. Ah, quero ir no escritório, sei lá, segunda-feira. Deixa eu ver quem que tá lá. O Felipe tá. Aí eu vejo o analista. Tá, aonde ele tá sentando? Putz. Ele só não me dá a É muito direção, legal, entendeu? Ainda. É por isso que eu falo, eu curto muito esses empregos corporativos aí, porque você vive um negócio totalmente diferente. É todo mundo numa vibe ali, trampando na mesma coisa, tá ligado? Eu gosto pra caramba. Mas. E no trabalho, assim, entendi. Será gerente de marketing regional, SMB, mas o que você fazia na real? Você pode falar algum projeto, algum tipo de coisa que você pudesse fazer uma descrição aí? Qual que seria o seu job description? Você Cara, fica fazendo arte pra rede social? Tem muita gente que acha que quem trabalha com marketing só fica fazendo artezinha, né? cara, interessante, porque o TikTok ele tá em hypergrowth. Então, a empresa muda absurdamente, tipo, a cada 2 meses. Então tem uma reestruturação, sei lá, vou chutar a cada 3 meses mais ou menos tem uma reestruturação menor, de 4 a 6 meses tem uma reestruturação maior. Para eles tentar acompanhar o ritmo de como as coisas vão evoluindo, entendeu? Sim. Dentro e fora da empresa, para responder a demanda, etc. E assim, eu vou te falar que eu já fiz bastante landing page, desde abrir o Photoshop, criar uma imagem, Lá você etc. tinha que esse Eu hands-on não assim, tinha, eu não tinha. mas você fazia porque você tem essa Porque proatividade. não só isso, mas porque assim, ó, imagina que muita coisa que está acontecendo no TikTok agora, a estrutura não existe ainda. Sim. Então, vamos supor, você Eles quer estão fazer criando on the go, né? Exatamente. E aí, internamente, o pessoal usa vários termos. Um deles é tipo, we build the plane as we fly. Entendeu? Que é tipo, você tá voando e tá apertando o parafuso do negócio para não cair. E é mais ou menos isso, porque você tem que, sei lá, você vai fazer um webinar, vou citar um exemplo. Não tem um manual, não tem nada, absolutamente nada. Então, isso é uma das coisas que me dá um puta tesão, é poder contribuir nesse nível de chegar lá e falar assim, beleza, a gente vai fazer um webinar, vai, mas o que você já fez até hoje? Aí você vai pegando, tipo, é meio um patchwork, junta tudo, e aí eu consigo colocar os frameworks de quem vai usar isso depois de mim, entendeu? Entendi. E aí, muitas vezes, cara, isso inclui também, por exemplo, trabalhando junto com o time de design gráfico para conseguir estabelecer os padrões da identidade visual que a gente vai usar em todos os webinários que a gente vai fazer num determinado segmento. Então, assim, por mais que é um cargo sênior, teoricamente deveria só ser estratégico e documento, mas tem muita coisa, cara, que é muito mais fácil eu mesmo abrir o Photoshop, baixo uma imagem, troco aqui, pum, tá pronto. Gente, esse daqui é o pacote que vocês vão usar. Entendeu? Do que de repente ter que conversar com outro time, que talvez o pessoal tá lá em Nova York, aí vai me responder daí 2 dias e assim, não dá tempo. Entendeu? Então, eu acho isso muito massa. Até os projetos quando eu tava lá no Face era tipo, os que você sente que você deixou um legado é o que você tem mais vontade de fazer. Tem coisa que eu olho até hoje, foi a gente que fez e tá lá no Face. Exatamente. É muito massa, cara. Pô, mas. Então, assim, respondendo, cara, tem muita coisa que eu não tenho uma rotina. Porque daí cada projeto que a gente faz é um projeto diferente. Mesmo que você faça tecnicamente a mesma coisa depois de 3 meses, o projeto que você pegou ele já mudou de forma. E aí você vai ter que... O que você vai ter que colaborar naquele projeto é otimizar o framework que você criou anteriormente. Sim. Então você pega a partir daqui e fala, beleza, aí tem uma parada que a gente faz que chama post-mortem, que é depois que você faz sempre um evento, alguma né? coisa. Tipo uma análise ali, né? O que a gente aprendeu? Como se fosse um debriefzinho, né? Tipo isso, Aí fez alguma coisa, criou, fiz o framework, tal. Aí depois que passou a parada, ó, o que eu aprendi com isso daqui? O que eu faria diferente? Pá. Aí documenta tudo e aí vai fazer de novo. Ou eu mesmo que já criei, que seria muito mais fácil. Eu alteraria aquele framework para ficar mais otimizado, ou então a pessoa que vier depois, ela pega dali para frente. Entendeu? Pô, cara, que legal, velho. Eu acho isso muito massa, mas
Uma das vontades que eu tenho de trazer esse projeto pra galera é justamente o fato de mostrar que tem brasileiro em tudo quanto é canto. Talvez você não saiba, mas tem um brasileiro que trabalha no TikTok. Tem em vários. Tem mais brasileiro lá? Tem vários. Aqui no Reino Unido? Tem. Tem mesmo? Tem. Cara, então quem sabe a gente não entrevista eles aqui também, né? Mas eu quero antes chegar lá no início. Agora a gente vem para a parte da jornada. Eu quero saber qual foi o seu primeiro emprego aqui, o seu primeiro trabalho remunerado. A primeira coisa que botou librinha na sua mão pra você poder gastar lá. Pagar o aluguel? Pagar o aluguel, é. Cara, o primeiro eu trabalhei como garçom de casamento indiano. Casamento indiano é aqueles que é tipo 3 dias de festa, não é 2 dias de festa, é uma parada meio... Não era nesse caso, porque eu não sei qual que é exatamente a cultura. Na época eu tinha acabado de chegar, é o que apareceu pra fazer final de semana. Sim. Eu estudava na época, fazia curso de inglês aqui. Fazia curso de inglês durante a semana e trampava no final de semana. Final de semana eu ia comer um curry lá, legal. Chegava em casa também? Com um cheiro... Comia, tá apimentado pra caralho. Mas foi uma experiência legal, cara, porque a primeira vez que eu tava, de fato, inserido num contexto que eu tinha que me virar pra falar inglês. Sim. Entender a parada, porque hospitalidade é um negócio que flui bem rápido, né? Com então certeza. Você não tem tempo pra ficar pensando, pesquisar no Google e tal. Traz um negócio aqui e tal. Às vezes você só se comunica muito fácil. Falou 3 vezes, tomou uma bronca, aprendeu. Exatamente. Não, já levei prato pra a pessoa errada. Você serve primeiro a família da noiva, depois você... Não, beleza, pode deixar. Eu ia sei lá onde, lá na esquina. Tipo assim, esse aqui é o primeiro pedaço do bolo, só pode dar pra pessoa mais importante da festa e você deu pra pessoa, tipo, que o penetra. O cara que nem foi convidado, é isso aí, aquele primo chato. Aí tomava um ferro, mas beleza, tamo lá de novo no outro dia. Esse foi o primeiro trampo. Eu acho isso muito louco, velho, porque aqui a gente vai trazer pessoas com várias histórias, mas as que eu mais curto é tipo essa, igual você, igual eu, saímos, lava prato, você ir de garçom num restaurante indiano e conseguiu chegar numa empresa que você fica feliz de contar do seu trabalho. Acredito que até as empresas anteriores também, né, mas eu acho muito da hora esse tipo de história. Sim, mas depois de trabalhar como garçom nesse rolê aí, eu também lavei bastante prato. Então, lavar prato foi a evolução que eu tive, entendeu? Foi o second step já. Exatamente. Foi promovido. Foi promovido. Não precisava ficar levando curry, era só lavar prato. Só lavar prato, exatamente. Eu comecei a trabalhar... Não, conta aí. Então, você fazia estudante, aí no final de semana você fazia uns biquinhos em restaurante de curry, e aí qual que foi a sua próxima etapa na sua jornada aí de... Próxima etapa, cara, foi... Eu fiz algumas mudanças, porque é o que aparecia. Horrível, já fiz também, tem uma história até no canal que, pelo amor de Deus... Puta, realmente é outra pesadaço. Pesado, assim. Pessoal, cuidado com a minha TV, você só quer acabar com aquilo. E é bom assim, pra quem tem físico de atleta, é bom que você quase não faz esforço, né? Pegar tipo um guarda-roupa gigante, aquelas coisas da IKEA que já tá desmontando antes de você tocar, e aí você não pode... Enfim, mas eu fiz também. E aí depois eu fui trabalhar no Coco Bambu. Coco Bambu, que era um restaurante que ficava em Camden Town, Camden High Street, bem na esquina ali, ficava na esquina de frente ao Barfly, na época. E aí eu trabalhei lá, foi lá que eu cheguei lavando prato. Aí você tava tranquilo, saiu do câmbio, saiu da mudança, só lavar não tomava mais ferro, porque eu levava o prato pra pessoa errada. Aí eu cheguei lá, no Coco Bambu, fiquei lá um tempo, lavando prato, com 6 meses mais ou menos. Na época, o Júnior abriu um esquema para quem trabalhasse lá, podia comprar um share na parada. O Júnior era o dono do Coco Bambu. O Júnior era o dono do Coco Bambu. Então o dono do Coco Bambu fala, quem trabalha aqui pode também ter uma porcentagem da empresa. Exato, quer investir na empresa em troca de alguma coisa? Beleza, pum. Aí eu falei, caralho, tô aqui lavando prato. Você tá querendo dizer que você de lava-prato saiu para sócio? Literalmente. Só que assim, cara, eu trabalhava porque, imagina, você tá aqui juntando grana, não é que você tem uma grana pra... Então, tipo, eu tive, por um bom tempo, eu trabalhava 75, 80 horas por semana, e eu era, de fato, a pessoa que fechava, a última pessoa que saía do restaurante no domingo e a primeira pessoa que chegava na segunda-feira, entendeu? Porque eu tinha que trabalhar pra caralho pra conseguir juntar dinheiro pra comprar a minha parte. Desculpa te interromper, mas eu acho isso maravilhoso, cara, porque... No começo, quando a gente começou esse episódio, tá falando de TikTok, o pessoal vê o palco, vê só onde você chegou, fica maravilhado. Mas não sabe que para você chegar lá, você trabalhava 70, 80 horas
por semana, Não. fechava o restaurante no domingo e abria na segunda, E assim, também não é uma parada que acontece... de um dia pra noite, né? Não. O pessoal acha que é ponto A pro ponto B e não sabe que no meio tem vários. Eu chamo esses pontos no meio de pontos de conexão. Que você vai dando um passo pra cada vez ficar mais próximo do seu grande objetivo. Mas aí, sem te interromper, né? Não, pegando um gancho no que você falou, cara, aquela parada... Você já viu uma palestra do Steve Jobs pra Stanford? Famosa pra caralho, tem uns 15 minutos. Qual? Que ele fala que tem numa formatura, Tá né? com seu É isso microfone aí. aí, João? Qual que é, João? Como é que chama aí o vídeo? Como é que chama? Enfim, procura Tô aí, falando, ó. pessoal, comenta aqui. Eu tô falando que o João da produção, ele tem que ter um microfone dele ali, porque ele agrega muito valor. É um poço de cultura na nossa produção aqui. Tem que ter o Mike. Tá aí o Mike ou não tá? Eu sei que tá. Tá, não tá? Então fala aí o nome da palestra aí no Mike pra galera ver que você existe. Eita, tem, com vergonha, O velho. João tá usando o AirPod ali, ele tá no telefone, velho. Vai, Não sabe vai, nem o que vai. você tá falando, filho. Cara, é só jogar no Google lá, acho que... Stanford, põe Steve Jobs, Stanford. Formatura, Stanford, Steve Jobs. Vou olhar aqui, já Pô. dá um Google que já volto. Beleza, beleza. Beleza. A produção E aí- tá trabalhando, gente. Exato. Enquanto E aí isso- tem uma parada que ele fala, que ele tem 3 lições de vida e tal, e aí uma delas ele fala Connecting the Dots. É isso. E aí ele conta a história de quando ele fundou a Apple tal, e depois ele foi demitido da empresa que ele mesmo fundou, e aí ele passou um tempo fora tranquilo tal, na Next, e aí depois a Next foi comprada pela Apple. E aí ele fala, cara, tudo fez sentido, porque, tipo, se eu não tivesse dropped out da faculdade pra ir assistir aula de caligrafia, que era a coisa que eu gostava, Pois o é. Mac nunca ia ter a estética bonita que tinha. E como o Windows sempre copiou o Mac, talvez o computador hoje nunca Nunca teria seria a da estética que mesma tem, maneira, entendeu? Então, Steve Jobs, discurso Stanford 2005. Aí, ó. Tá aí, pessoal. Procura que isso vale a 2005. pena. Eu já vi massa esse também. vídeo. Então é isso aí, cara. A gente só consegue ver até um limite, Aí quando né? você olha pra trás, putz, cara, faz sentido o que eu cheguei até aqui, É né? o que o Steve Jobs fala nessa palestra, que fala You can only connect the dots looking backwards. Exatamente. Então, ou seja, cara, daqui pra frente, sei lá, Vai fazendo, cara. mas você só consegue ver as conexões quando você olha pra trás. Top, velho. Começou a comprar, virar sócio do restaurante. Falou, meu amigo, abriu a brecha pra eu parar de lavar prato pra virar sócio. Eu vou que vou. Aí eu comprei um pedacinho bem pequeno do restaurante, mas, tipo, foi aquilo ali que já me abriu, porque eu consegui trabalhar um pouco mais com a parte de marketing e ver... A minha intenção ali, eu acho que era não só sair da pia, mas também entender como é que funciona a parada de business. Cara, Mas como assim? Tipo, você só comprou a parada e você já começou a se envolver no marketing? Qual que é isso? porque assim, quando você vai entrar numa empresa, você pode fazer... Uma das condições que eu coloquei é que eu falava, pô, Júnior, cara, eu vou comprar aqui e tal, mas eu quero me envolver mais nisso, porque era meu objetivo, Sim, entendeu? entendi. E outro objetivo meu era também entender como é que funciona a parte do business aqui na parte um pouco mais técnica, etc. Porque eu não tinha conhecimento nenhum, entendeu? Então foi a oportunidade que eu tive de estar num lugar que eu já tinha um pouco mais de conforto, um pouco mais de confiança, de sentar do lado e falar, e aí, Júnior, como é que você faz isso aqui funciona como, tal. E aí eu comecei a entender um pouco mais de business, né? Aí eu fiquei lá não sei quanto tempo, sei lá, acho que uns 2 anos e pouco no Coco Bambu. Lavando prato e aí aprendendo. Já saiu do prato? Não, fiquei lavando prato 6 meses e aí depois eu trabalhei como controller para gerenciar entrega. Então, na época... Já evoluiu um pouquinho ali, Já evoluí, já saí da pia e tal. Aí eu fazia de tudo, cara. Só teve uma coisa que eu não fiz no Coco Bambu, que foi ser músico ou DJ. De resto, eu já fiz tudo. Eu já servi mesa, já trabalhei atrás do bar, já trabalhei do lado de fora, 2 horas da Hostess, manhã. né? Chamando gente pra 2 dentro. da manhã em Camden Town, free entry, free shot, papapá, chamava o pessoal pra entrar no rolê. E aí, vamos entrar aqui no frio, tipo, fazendo, sei lá, Tá? menos 2 graus e... Não escolhia serviço. O que tem que fazer hoje? Hoje é servir mesa? Vamos. Hoje é fazer na cozinha? Tô dentro. Exato. Foi pra cima das oportunidades conforme elas foram aparecendo. É o que tinha, né, cara? É o que tinha. E aí, em troca disso, também eu fui aprendendo bastante coisa, porque Sim. é legal quando você faz só uma coisa, você tem uma visão assim, né? Aí você vai fazendo um pouquinho mais, você vai tendo uma visão um pouco mais ampla do business, entendeu? Sim. E aí isso me ajudou pra caramba. E aí lá dentro também eu já comecei a trabalhar mais com marketing. Depois de um tempo, eu investi em equipamento. E aí o Júnior também, ele tinha a manha de falar pra câmera, gostava de fazer uns vídeos e tal. E na época, foi quando a rede social começou a favorecer, o algoritmo de rede social começou a favorecer vídeo Sim. sobre imagem e texto. Entendi. E assim, cara, aí eu tinha uma liberdade ali dentro de fazer as coisas, o Júnior também gostava, então a gente Começou a captar. comecei a produzir algum vídeo ali, entendeu? Legal. Eu tinha experiência do Brasil
eu trabalhava numa agência, eu fazia a still photography, que é fotografia de produto no estúdio. Entendi. Então já tinha alguma experiência com câmera. Mas na época, como a parada estava funcionando mais para vídeo, eu falei, cara, eu preciso me atualizar, se eu quiser me manter relevante. Ah, você sentiu que se você quisesse manter relevante, você teve que mudar. Tô zoando aqui com o Argos que tá ali do lado. Não, é porque assim, Mas é na época, ainda mais porque você tava fazendo pra rede social ali, você sentiu que pra aquele propósito era necessário. Porque assim... E é hoje, até hoje, né? O TikTok tá aí. Exatamente, o TikTok tá aí que não me deixa mentir. Então, a parada de vídeo, eu acho que foi mais uma... Eu tinha que entregar resultado. Ah, eu quero fazer uma campanha de marketing. Você tem um orçamento X. Ah, então vamos ver como é que dá resultado. Se você sabe que o algoritmo favorece quem tá fazendo vídeo, cara, faz um vídeo. Entendeu? Então foi mais por isso que eu entrei. Porque eu gosto também de tecnologia, vídeo, essa parada, sempre gostei. Entendeu? Então talvez foi mais uma desculpa que eu tive ali na época de também manter em contato com isso. Então uma coisa levou a outra, eu acho. Sim. Na época. E aí começou a produzir e tal. Mas, cara, eu fico fascinado com isso de tipo... quando você entrou naquele restaurante pra lavar prato, você nunca ia imaginar que você ia acabar no mesmo restaurante fazendo vídeo. Não. É por isso que eu tô falando, que às vezes a gente não sabe. E eu tenho certeza que você chegou a fazer isso só porque você chegou ali e fez o seu melhor e eles viram que você era uma pessoa de boa índole, qualificada, pra frente, que tava querendo fazer. Porque não foram todos os lava-pratos que fizeram vídeo lá. Não. Cara, eu acho que eu sempre tive muita sorte em todos os lugares que eu trabalhei. Desde o primeiro lá no Será Brasil. que é sorte? Ou será que é aquela parada da sorte é quando a oportunidade bate na porta da pessoa qualificada, né? Talvez, pode ser, Entendeu? não sei. Mas eu sempre, tipo assim, todos os lugares que eu trabalhei até hoje, cara, eu aprendi bastante. Desde a agência quando eu trabalhei no Brasil, pelo Cocobambu, depois eu fiquei muito tempo na Vértice, lá também foi Já vai chegar lá, já o próximo passo da sua carreira, né? Exatamente. E aí, enfim, antes do TikTok. Então, eu acho que você... Acabei te cortando aí, foi mal. Não, é porque... Não, eu acho que eu tive sempre sorte porque o ambiente, todos os ambientes sempre me proporcionaram, me deram muita liberdade. Entendi. Entendeu? Então, isso é uma coisa que é complicado. Eu acho que assim, tem dois fatores aí, né? Que é o cara que tá trampando e o ambiente. Se a maior coisa de errada que pode ter no ambiente é você não ter prospecção de crescimento, cara. Por exemplo, tem muito trabalho que você olha, você fala, não dá pra crescer. Esse é um momento que eu aconselho a pessoa, então dá uma olhadinha no mercado, né? Dá uma olhada no que vai ter. E também tem a liberdade de você poder criar e fazer suas coisas. Eu acho que isso é muito massa. Você fez a sua parte de dar o seu melhor, sendo lavando prato, ou fazendo vídeo, ou, sei lá, chamando pessoa pra dentro e tudo mais. TikTok da época, digamos assim, né? E o ambiente também tava te favorecendo a crescer ali. Você trabalhava, ele te dava chance. Você tava trabalhando, ele te dando a chance, né? Isso te ajuda a você crescer na sua carreira de um jeito ou de outro. Ajuda, né, cara? Porque senão você não tem terra fértil. Você vai plantar o quê? Mas assim, outra coisa é que eu sempre sabia pra que direção eu queria ir. Sim. Entendeu? Então, talvez, se eu tivesse me apaixonado pela culinária, tal, a parada de cozinhar, de repente ele também seria uma oportunidade de eu crescer dentro da cozinha, entendeu? Mas não era uma coisa que eu queria. Mas você tá falando que lá naquela época você já sabia onde você queria chegar ou não? Cara, mais ou menos, assim, eu não necessariamente, não tinha uma visão muito clara, mas eu consegui entender bem rápido que tipo, restaurante não era o estilo de vida que eu queria ter. Certo, isso é bom, né? Infelizmente, hoje tem brasileiro em restaurante trabalhando e aceita. Fala, tá bom. Então, mas aí que tá. Cara, eu também aceitei por muito tempo, sabendo que... Tipo assim, você trabalha no restaurante? Sim, mas não tem muito a ver com onde eu queria estar, entendeu? Então eu fui tentando achar ali, Sim. Beleza, que oportunidade que eu tenho pra fazer aquilo que me conecta, uma coisa que me dá experiência pra eu conseguir dar o próximo passo. Entendeu? Sim. E aí foi onde eu comecei na pia, e aí devagarzinho foi caindo no marketing, produzindo vídeo, etc. E isso daí já me deu... Eu entrei em contato na época com o Daniel, é o cara que gerenciava a Vértice Studio, que era sócio do Rodolfo na Vértice. Certo. E aí que tá. Você entrou em... Então, pra galera que não sabe nem o que é Vértice, a Vértice é uma empresa de contabilidade brasileira aqui no Reino Unido. Consultoria de negócios. Consultoria de negócios. Você entrou em contato com eles. Na verdade foi assim, ó.
eu tive contato primeiro com o Rodolfo, que também virou sócio do restaurante. Então o dono da Verts chegou e virou sócio do restaurante. Investiu uma grana lá. Saquei. Entendeu? E aí, isso automaticamente me colocou na mesa que tinha o cara que fundou o restaurante, um cara que era um puto investidor, que tem experiência de business pra caralho, que é o Rodolfo, que Sim. abre empresa há 200 Todo anos. dia, né? Exatamente. E eu, entendeu? Que não cheguei em Londres ontem, então eu tava aqui fazendo um DJ e tal, e sentei na mesa pra conversar com esses caras. Então, assim, isso me deu... foi o primeiro contato que eu tive. E aí, com base nisso, o Rodolfo, e aí, o que você fazia no Brasil? Eu fazia marketing e tal. Aí eu comecei a trocar ideia com o Daniel, que gerenciava a Vert Studio. E aí, eu comecei a ter um pouco mais de interesse. Aí, o Daniel, vem aqui e tal, vamos ver o que você sabe fazer, etc. E junto com isso, cara, eu já tava meio saturado, assim, de restaurante. Sim, entendeu? sim. Porque chegou um ponto que eu falei, cara, eu não tenho mais pra onde eu posso crescer aqui numa parada que realmente me dá tesão em fazer. E que te agrega valor pra experiências futuras, por exemplo. Exatamente, entendeu? Então, assim, aí eu cheguei naquele platô. E aí foi onde rolou uma parada que o Daniel foi pro Brasil e ele resolveu ficar lá no Brasil. E aí precisava de uma pessoa pra gerenciar o marketing da Vértice Services. E eu queria sair do restaurante. Você já tava de vez em Tava quando em fazendo uns contato. bicozinhos ali. Bico não, mas tipo, foi lá uma vez ou outra já. Tipo assim, a gente já conversava trocava ideia, a gente já começou a fazer algumas coisas assim de tipo de briefing mesmo, trocar experiência. Sim, entendeu? sim. E aí isso me colocou no spotlight, que eu era a pessoa que... Quando o cara foi no Brasil, pô, esse cara aqui pode me substituir. Exatamente. Aí eu Ele foi de férias ou voltou de vez? Ele Isso? foi de férias e depois ele ficou. Entendi. Ele foi de férias, mas aí ele, por motivos pessoais, ele Resolveu ficar. vou ficar. E você adorou essa, né? Pegou o espaço dele que era como se fosse um maternity leave ali e Exatamente. foi efetivado. Foi efetivado, exatamente. Aí, cara, foi onde... Putz, ali eu cresci pra caralho, hein? Quanto tempo você ficou na Verts? Sei lá, acho que uns 4, 5 anos, eu acho. 6 anos eu fiquei na Ficou Verts. 6 anos na Verts, só que conheci o Gui pela Verts e eu sei que o Gui lá fazia muita coisa. Você tinha conhecimento total da empresa. Até ele não é contador, né? Uma empresa de contabilidade e gestão de negócio, etc. Mas ele, por estar ali vivenciando, você entende muito de contabilidade hoje por causa daquela convivência, não é? Por causa daquela convivência. E, de novo, assim, o que eu te falo? A parada de você ter sorte. Cara, eu tive... Quando eu entrei, eu tive um raporte muito legal com o Rodolfo, que é o diretor da empresa. Então... Eu ainda acho que não é sorte, cara. Tudo bem. Assim, eu acho que você pode chamar isso aí do que você quiser. Se você quiser falar, putz, Sim, isso aí é sim. Deus que me ajudou, meu anjo da guarda, é o universo, é o que foi. Não, mas é todo um... Entendeu? Você ter o conhecimento que você tinha, você ser a pessoa que você é, entendeu? Porque será que se outra pessoa tivesse entrado lá, teria as mesmas oportunidades que você? Não sei. Porque sorte é aquela parada, bilhete de loteria. Você ganhou 1 milhão, se eu tirar da tua mão, dá pro João, dá pro Argos, é 1 milhão. Agora, essa oportunidade, desde a do Lava Prato, ou essa mesma específica da Verts, se eu tivesse dado pra qualquer outra pessoa, você acha que ela teria tido os mesmos resultados que você? Se a resposta for não, eu acho que não é sorte. Porque tem muita coisa sua aí que você não tá vendo. Talvez, como eu falei, o seu carisma, a sua qualificação, talvez a sua educação, talvez a sua proatividade. Isso que fez o dono da empresa se conectar com você e pegar e falar, pô, cara, vou dar mais espaço pra ele. Entendeu o que eu tô falando? Por Sim, isso que eu acho claro. que essa parada de sorte é uma coisa muito perigosa. Ela existe? Obviamente que existe. Então, Mas assim, é Mas- delicado, não é? claro, muito delicado, eu concordo com você, mas eu vou te falar de onde que vem a minha cabeça assim, ó. Eu não consigo ver o que acontece em torno de mim pela sua perspectiva, por exemplo, ou pela perspectiva de qualquer outra pessoa. Eu só consigo ver pela minha perspectiva, entendeu? Então é muito difícil de eu conseguir me comparar com outra pessoa. Se fosse outra pessoa que faria isso, talvez, se tivesse 200 pessoas antes e depois de mim, nenhuma delas chegaria nenhuma. Talvez uma delas seria, sei lá, o diretor de alguma coisa maior. Sim. Então, assim, É difícil quem tá no meio do bololô ali falar que seria diferente. exatamente. é. De fato, eu sempre investi bastante naquilo que eu fazia. Depende do que fosse, eu Sim, falava, sim. puta, eu vou fazer isso aqui e tal, e eu vou dar meu melhor. E na Versa não foi diferente.
Então, cara, de novo, o Rodolfo deu muita liberdade lá dentro. E eu passei muito tempo trabalhando do lado dele, assim, literalmente. A gente tinha, às vezes, várias reuniões durante o dia, Cara, trocava ideias sobre muita coisa. Então, o que acontecia? Tem esse cara aqui que ele lida com business, a não sei quantos anos, ele vê muita coisa de business, erro e acerto todo dia. O que aconteceu? Eu grudei do lado dele, então toda a experiência que ele tinha e tudo que ele precisava expor em forma de material de marketing, seja no blog da Vertice, etc., passava por mim. Então, você foi só observando. inevitavelmente, eu era o cara que mais consumia conteúdo que ele produzia. E eu via também o backstage. Eu participava de consulta shadowing, né? Que a gente fala que é tipo quando vai um contador aqui, você chegou lá como cliente, eu ficava ali na mesa só para entender como é que funciona. Sim. Entendeu? Então, com isso também eu absorvia muito conhecimento. E assim, cara, uma empresa de contabilidade, de consultoria de negócio, tem muito empreendedor, muito cara que deu certo e deu errado. Então, Sim. se você for um pouco observador, você vai conseguir entender os padrões que você vê. Por que dá certo e por que não dá errado. Exatamente. E isso me deu muito mais conforto. Porque você via que todo mundo que deu certo é uma coleção de erro, velho. Não é uma coleção de acerto, entendeu? Então o cara que é um empresário, que ele tá aqui, ele é brasileiro também, chegou aqui há 15 anos atrás e o cara hoje é dono de uma empresa que sei lá, tá numa posição de destaque. Não vou citar ninguém aqui para não... Você vai escutar a história desse cara por trás, cara, você vê que ele tem problema pra caralho todo dia, você vê que esse cara já errou, já arriscou Cara, demais, entendeu? E aquilo mesmo assim chegou lá. E ele tá lá. E isso aí começou a me dar um conforto muito grande de saber, cara, então assim, eu tinha um medo eu tinha um medo absurdo de ser julgado pelo erro. Então vamos supor, cara, você faz isso aqui pra mim, faço. Então, quando eu cometia qualquer erro, por mais que todo mundo em volta tava assim, não, isso aqui tranquilo, não dá bola Você se martirizava muito. eu não consigo, tipo, aquilo ali me incomodava de uma forma absurda que me fazia mal, me intoxicava. Conforme eu fui vendo isso daí, eu falava, cara, é normal. É normal o cara errar, é normal o cara errar. Puta, esse aqui errou também. Nossa, olha que o cara, não acredito que esse cara fez isso. E tem uns erros assim que você fala, meu Grosseiríssimo. amigo, e o cara vai, aprende com o erro, Levanta. dá a reviravolta, levanta. Exatamente. E aí também a questão do risco. E aí, trabalhando do lado do Rodolfo, cara, você vê assim que ele fala, cara, não, vamos tomar essa decisão, não, vamos tomar essa daqui. E assim, às vezes a gente acha que, olhando a história de alguém pra trás, fala, esse cara, ele sempre apertou o botão da decisão certa, né? E da decisão que ia levar ele ali. Mas aí também eu aprendi que nem sempre tem uma decisão certa. Às vezes tem duas decisões, é difícil pra caramba. Aí você fala, cara, e aí, eu vou sacrificar isso aqui ou vou sacrificar aquele? Não sei, não consigo ver o futuro, e agora? Cara, eu vou arriscar isso daqui por causa de... Pum, arriscou. E aí eu fui entendendo que a gente pode ter muito mais liberdade de, cara, vamos tentar e vamos errar, entendeu? E aí também, pelo ambiente de trabalho lá, dentro da Vertice, era o seguinte, cara, você quer tentar fazer alguma coisa? Faz. Então eu tinha uma autonomia muito grande. E isso me permitia arriscar várias coisas também, entendeu? E aí, quanto mais eu arriscava, mais eu aprendia. Naturalmente, eu imagino que não tinha nenhuma dúvida dentro da empresa de que, por mais que eu tomava algumas decisões e tal, era sempre com o objetivo de beneficiar a empresa, acima de mim pessoalmente ou qualquer outra pessoa e tal, era pro business. Se o business cresce, todo mundo que tá ali cresce junto, certo? Então, eu cresci muito ali, cara. Tive muito contato com gente experiente, gente de área foda. Foi uma experiência muito boa, tanto é que eu fiquei lá 6 anos. Foi o lugar que eu fiquei mais tempo até hoje, na vida inteira. E eu consigo, vendo a sua história e avaliando de uma pessoa que tá de fora, eu consigo sacar algumas coisas que são importantíssimas pra galera que tá lá do lado de fora. Tipo o quê? Eu vou chegar lá, porque o negócio é o seguinte, às vezes a pessoa tá trabalhando num lugar que ela acha que aquilo ali não vai dar futuro pra ela. Mas tem muita oportunidade no seu ambiente de trabalho que você poderia estar usufruindo, né? Mas pra chegar na parada do erro, é uma coisa que eu sempre falo até pros alunos Turning Point ou pra todo mundo que segue, que muita gente acha que o sucesso é aquele cara evitando o erro pra chegar no sucesso, sendo que na realidade o erro é inevitável. Você vai ter várias falhas no meio do seu caminho pra você chegar lá. O erro, a falha, é uma etapa do processo para você atingir um objetivo maior, seja como empresário ou qualquer outra coisa. Não tem como. Ninguém vai abrir uma empresa e vai ser super bem sucedida e ela nunca vai cometer nenhum erro. Faz parte do processo e até mostra que você tá se desenvolvendo, que você tá se mexendo, que você tá saindo do lugar, né? Então isso é uma coisa que você comentou que eu achei muito importante. E outra coisa que eu consigo sacar é o seguinte: você tava no...
já é fascinante pra mim ver você que era lavar pratos de um lugar, do nada você tá trabalhando lado a lado com o cara que foi o maior investidor no restaurante que você lavou prato. E eu me identifico muito com isso, que a minha história é meio parecida aí, o pessoal que acompanha aqui o canal já sabe, né, que eu também trabalhava de kitchen porter e depois eu comecei a trabalhar lado a lado com o dono da empresa, tipo, um multimilionário, etc. Então, eu acho isso fascinante, mas o mais incrível não é isso. O mais incrível foi você entender que aquele cara, além de ser o seu chefe, ele era uma fonte de conhecimento. Quantas pessoas que estão hoje em um ambiente de trabalho em que o chefe delas é uma pessoa foda, que manja pra caramba, e a pessoa só fala mal do chefe em vez de simplesmente, o que esse cara pode me ensinar? Tá bom, como é que ele fez pra chegar lá? Então você pegou e falou, cara, o Rodolfo é um cara assim, eu vou aprender com ele o máximo. E foi uma coisa que foi natural e foi acontecendo. Exato. Às vezes você não enxerga porque é a sua personalidade, mas nem todo mundo é assim, cara. Pode ser. Então, é isso que eu tô te falando. É difícil eu comparar minha personalidade com as outras, porque eu só consigo ver. Cara, tem o pior gerente que eu tive foi quando eu trabalhava na Companhia de Bebidas Ipiranga, que é a parada da Coca-Cola na minha região. Sim. Não sei como é que funciona no resto do Brasil, não sei nem como é que funciona hoje, porque faz tanto tempo. Mas eu trabalhava no merchandising da Coca-Cola, mas é como se fosse um subcontratado, não sei. Enfim. Cara, e todo mundo odiava aquele cara. Mas aquele cara falava o seguinte, né? Porque ele sabia que todo mundo detestava ele. E ele era horrível mesmo. Só que tinha reunião, toda quinta-feira a gente tinha reunião, fora do horário de trabalho, que tinha que ficar até mais tarde. E aí nas reuniões ele falava abertamente, falava, cara, você não gosta de mim, você tá reclamando do seu trabalho? Você já percebeu o tanto que você é ruim? O tanto que você é um mau profissional? Porque bom profissional tem opção. Então, se você é ruim pra ter que tolerar um lugar que você não gosta, é porque você precisa melhorar. Então, um dia que você for bom, você vai ter opção. Você vai poder, eu quero trabalhar nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Então, enquanto você tá aqui, você vai ter que me tolerar porque você é ruim. Se você fosse bom, você já tinha um emprego melhor. Você já tinha várias ofertas aí batendo na sua porta. E aí, esse cara me abriu o olho e falou, cara, pior que ele tá certo. Se eu fosse... Não, é verdade, cara. Se eu fosse um pouquinho melhor, eu não tava tendo que ouvir esse cara. Se eu fosse um pouquinho melhor... Exatamente. Se eu fosse um pouquinho melhor, puta, eu não tinha que me preocupar com esse cara, entendeu? Aí eu falei, é verdade. Então, se eu for um profissional melhor, eu vou ter mais opção. Então tá, obrigado. Aí, tanto é que começou a se desenvolver e... Depois de pouco tempo eu saí de lá, aí foi quando eu fui trabalhar na agência. Que você tirava foto para produtos e tudo mais. Mas eu entrei na agência, porque eu fazia facu, e aí eu entrei na agência como tipo um motoboy. Então eu fazia, era o cara que... A agência era minúscula também quando eu entrei. Hoje dá um orgulho gigantesco olhar pros caras, porque eles estão... É a maior agência da cidade. Que legal. E aí lá, cara, por isso que eu falo assim, eu não sei, você vai chamar do que você quiser. De novo é o clichêzão, eu chamo de sorte. Porque lá também, cara, foi um lugar que eu aprendi, assim, é escola pra vida. Não só na parte técnica e profissional, mas também na parte pessoal por trás do business. Sim. Então, tipo assim, eu via o Neto, que era o diretor da agência na época, o cara saía da agência 2, 3 horas da manhã, irmão. O dono. Aí entendeu? Você fala, pô, isso é um baita exemplo, né, cara? Isso é um baita exemplo, cara. O cara que tá ali liderando, você fala, pô, o cara Exatamente. tá dando a vida pra fazer aquilo acontecer. Entendeu? E ele era novo, né? Sei lá quantos anos ele tinha, mas tinha menos de 30. Entendeu? Então você vê assim que o cara tá dando gás. Ele tá ali dentro do business. Entendeu? E também aprendia muito tecnicamente com ele. Porque na época ele tinha vários cursos e etc. E eu fazendo facu. Só que eu ficava também depois do horário. E aí depois do horário eu não tinha que sair pra ir em gráfica, eu não tinha que atender telefone, não tinha que atender telefone, não tinha que fazer nada. Parava. Pum, fechou a agência. Aí depois do horário, tinha uma tonelada de coisa pra fazer. Aí ele... Gui, sabe tirar foto? Não sei. Sabe ensinar câmera? Não sei. E ele tinha investido uma tonelada de grana nos cursos foda pra caralho na época e tal, porque era um diferencial da agência ter um estúdio interno. E aí ele falou, você quer aprender? Eu falei, cara, tô aqui. E aí, ele precisava de ter uma ajuda pra aliviar ele a tirar foto do produto. Sim. Eu tava afim de aprender. Aí que é o ponto principal. Você tava afim de aprender de tudo que eu... Cara, você é um cara que todo lugar que você foi, você tava afim de aprender. Sempre. Eu sou curioso. Isso é uma qualidade boa. Você é curioso e você quer aprender. Porque você sabe que aquilo vai agregar valor pra você no seu futuro, etc. Entendeu? Então eu acho que você querer aprender é uma coisa muito importante. Com certeza eu falo isso. Até quando eu trabalhava no Facebook eu pensava, aonde que eu
poderia estar aprendendo mais. Eu pegava projetos, às vezes, que nem era pra eu estar envolvido, só pra ver como é que funciona, Exato. pra entender ali. Agora, às vezes, eu tinha que até trabalhar mais pra isso. Quantas pessoas realmente querem trabalhar mais só pra aprender? Tem aquele cara que quer bater o cartãozinho dele e ir embora. Então aí você já começa a ver umas sacadas diferentes que você aí, às vezes, por dentro não vê, mas porque eu já conheço a história de vários brasileiros, a gente tem os mentorados, tem aluno, etc. Eu sei que são essas sacadinhas que faz a diferença. Essa é a diferença. Então, cara, sempre foi isso aí. Eu queria aprender pra caralho, o cara precisava de alguém que ajudava, porque ele ficava tirando foto de produto, tratando e tal. E aí, tipo, uma coisa leva a outra, fui aprendendo, fui lidando mais com gráfica também, porque eu já tinha um relacionamento com o pessoal. E aí eu fui crescendo lá dentro. Então, quando eu saí, eu gerenciava o estúdio fotográfico deles, entregava catálogo e tal. Mas, quando eu entrei meio que... Eu não lembro qual foi a posição, sei lá, um assistente do... Assistente do motoboy. Exato, assistente do cara que varre a calçada. Pô, mas... Aí, beleza. Voltando aqui pra Londres, voltou, ficou na Vértice ali mais ou menos uns 6 anos. 6 anos, aprendendo, tocando marketing. Cara, é incrível. Bebendo da fonte não só do dono, mas também dos clientes, cara. Exato. Né? E você, olha, aquele cara fez aquilo, não posso fazer, vou fazer, não vou fazer. Você foi ali se desenvolvendo e aprendendo pra caramba. Eu acho isso muito legal, meu. Pois é. Aí depois da Vértice, cara, veio o TikTok, eu conheci um brasileiro que trabalhava lá, paguei 5 mil libras pra ele, ele falou, cara, beleza, tá contratado. Tá vendo aí, ó? Viu o brasileiro, 5 mil libras tá dentro do TikTok. Não, a gente já vai falar que eu sempre gosto, né, se você puder abrir um pouquinho de como foi o processo seletivo. Mas antes, o que te deu na telha de sair da Vértice? Se é que você pode falar aqui. Não, eu posso falar assim. na boa. Cara, é uma pergunta interessante, assim, ó. Eu acho que foi 2 coisas. A primeira é também aquele platô, entendeu? Porque durante o tempo que eu tive lá dentro, cara, a empresa também passou por várias transformações e teve desde um departamento de marketing interno consideravelmente grande pelo tamanho da empresa, com investimento legal e tal, até um modelo quase que totalmente outsourced, trabalhando com agências e tudo mais. Inclusive, uma das agências que eu trabalhei foi a agência que eu trabalhei lá no Brasil, essa que eu acabei de falar agora, já conectei, entendeu? Então, teve muita coisa diferente lá. Eu acho que eu ainda poderia ter aproveitado alguns benefícios ali se eu quisesse um estilo de vida diferente. Por exemplo, se eu quisesse um estilo de vida um pouco mais relaxado e tal, eu teria uma liberdade muito maior de trabalhar do Brasil, por exemplo, ou de qualquer outro país, desde que eu entregasse o resultado. Porque virou totalmente remoto lá, você não precisava ficar em um lugar fixo. Exatamente. Entendi. Agora, depois do tempo da pandemia, a gente sabe que mudou um pouco, porque a regra para você precisa ser residente num lugar e etc. Sim. Então tem algumas limitações. Mas dependendo de como fosse, eu poderia ter aberto uma empresa aqui, por exemplo. Você conseguia morar em qualquer lugar, trabalhando, ganhando em Libra. Então, se essa fosse o estilo de vida que eu gostaria de ter, provavelmente eu estaria lá ainda, porque isso é um lugar que eu sei que me permitiria isso. Mas eu acho que foi a parada de aquele lance de sempre querer estar aprendendo alguma coisa nova. Sim. Curiosidade, o lance também da pandemia mudou muito, cara, porque a gente tava tudo grudado ali, naquela sinergia dentro do escritório, e aí você vê um cara falando, sai um comentário e tal. Com a pandemia, foi todo mundo, cara, eu fiquei trancado no escritório lá em casa, que você viu que conversa e você, exatamente. Skype ali, né? Skype não, Zoom, qualquer coisa que seja. Quebra muito aquela sinergia, de você tá vendo o que tá acontecendo ali e tal, aquela parada que tá todo mundo presencialmente junto. Então, acho que isso também diminuiu o ritmo do aprendizado, de absorver aquele conteúdo que rola ali dentro, entendeu? Eu acho que isso talvez foi um outro fator. E o terceiro fator é que a oportunidade que apareceu, cara, foi uma oportunidade boa, entendeu? Muito grande para ir pro TikTok. Então, não era uma parada que eu ia sair... Não, mas assim, entendo que a oportunidade já apareceu, mas você foi atrás dessa oportunidade ou te ofereceram? Me ofereceram. Te ofereceram enquanto você estava trabalhando, você estava trabalhando na Vértice, recebeu um inbox no LinkedIn. Foi assim ou não? Exato. Cara, eu acho... A ferramenta do LinkedIn é incrível. Incrível. Quando eu trabalhava no Face, eu recebi proposta do YouTube, do Google, do TikTok também. Até hoje eu recebo, sei lá, 2, 3 por semana eu devo receber lá. Você tá de boa e os caras falam, ei, você não quer trabalhar pra gente? Vem aqui, a gente vai te pagar tanto, você vai fazer isso. E aí você automaticamente se imagina naquela vaga.
Exato. E aí você fala, pô, que legal, cara. Então você tava de boa na Vertex, não tava procurando emprego. Não. Tava só... Até porque, cara, eu cheguei num ponto que eu tava na Vertex, que era o seguinte, eu tinha, por necessidade que tinha na empresa, que eu precisava suprir ali, eu tinha também uma empresa em paralelo, entendeu? Então, eu me mantinha ocupado bastante tempo, assim, de trabalho e tal, tanto de coisa que tinha pra fazer, então não tinha necessidade de procurar você pra outro lugar. buscar outra coisa. Apesar de que eu sempre quis trabalhar numa empresa grande, independente se é Big Tech ou não, para entender como é que a parada funciona, entendeu? Você vê, sei lá, pega essa TV aqui, Philips, imagina o cara que desenhou ela, que projetou, como é que ele quer fazer. Incrível, incrível. Eu tenho vontade de sentar do lado desse cara e falar assim, cara, por que você tomou a decisão de colocar aquele bezel ali daquele jeito e não em cima, não embaixo e tal? Eu quero entender o porquê, sacou? Entendi. Então, e eu acho que empresa grande, a imaginação que a gente tem é que os caras melhores estão lá. Então eu quero sentar do lado do cara que é bom. Entendeu? O cara pica mesmo, eu quero sentar do lado dele e entender. Velho, e aí, como é que você faz isso? Por que você tomou essa decisão? Por que você escolheu o vermelho e não o verde? Entendeu? Eu sempre tive essa vontade, mas assim, não é uma coisa que eu tava, meu Deus, tô muito afim e tal. Mas tava de boa um dia em casa, tomando um chá, Exato. quando de repente, pum. E aí, como foi? Cara, aí tipo assim, de início eu nem dei muito crédito na boa. Porque eu achei que, será? Não, porque assim... Eu? E outra coisa... TikTok? Não, Nem sei dançar direito. Não Mentira que sabe. Depois no final a gente vai fazer aí a dancinha do desenrola, bate, joga de ladinho. Favorito. Ele que começou a trend, viu? Fui eu que lancei, é verdade. Mentira. Cara, porque eu falei, não faz muito sentido, entendeu? É um gap muito grande. Você achava que era uma distância muito grande. A gente tá na Vértice e entrar numa multinacional como o TikTok. Por demérito nenhum da Vértice, mas porque, assim, a disparidade de tamanho de empresa, eu imaginava... Que eles iam exigir algo mais... Talvez ignorantemente, que assim, eu deveria ter... outras experiências, talvez, entre a Vértice e o TikTok. Ser um pouco mais gradual a transição. Entendi. Sacou? Então, assim, eu falei, por que não? Mas, beleza. Sem contar que, não sei se percebeu, mas na minha experiência profissional, eu nunca tive processo seletivo. Tipo, as empresas que eu entrei foi muito direto. Sim, foi acontecendo, assim. Exatamente, foi muito orgânico a parada. Então, eu não tenho experiência nenhuma de entrevista de emprego. Zero. Eu não sei não sabia como é que fazia um currículo. Entendeu? Eu sabia assim, mais ou menos. Mas eu falei, beleza, o que eu preciso então? Vale a pena? Vale a pena. Aí na época, tem um pessoal que trabalha nessas empresas grandes, que eles te cobram, sei lá, 200, 300, 400 libras pra, entre aspas, te dar um treinamento. Falar, cara, você tá horrível, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Sim. Aí eu gastei uma grana lá com esse pessoal. Não precisava, porque esse aí é específico com a empresa. No Turning Point a gente explica pra qualquer empresa. Então. Pior que é verdade, cara. Eu, quando eu entrei no Facebook, a minha recruiter que me colocou, eu convidei ela e tem uma aula dela dentro do meu curso. Cara, e ela trabalha no Google hoje. Olha ela aí. me colocou dentro do Facebook e ela trabalha no Google e ela deu uma aula falando exatamente o que as pessoas olham lá dentro do Turning Point, entendeu? Isso aí não tem valor, cara. Pelo menos pra uma pessoa crua igual eu. Tem amigos meus que o passatempo deles é aplicar pra emprego, vai em entrevista e tal. E até com outras pessoas que eu trabalhei também, a gente falar, cara, mesmo que eu não tô procurando emprego, às vezes eu aplico só pra entender como é que tá o mercado, o que o pessoal tá pedindo, etc. Sim, com certeza. Eu acho que isso é super válido. Não é meu perfil, entendeu? Então eu nunca fiquei olhando pra fora. E aí eu tive uma dificuldade gigante, tanto é que todo mundo, todo o processo, durante todo o processo de entrevista, eles falaram, não, a gente percebeu que você não tem nenhuma experiência com entrevista. Porque quando a gente aperta, a informação tá lá, perdida em algum lugar, mas a gente precisa achar qual que é o botão que faz ela sair. Mas você pagou essa galera, eles te deram uma ajuda? Cara, eu fui umas 3, 4 pessoas diferentes até eu achar uma que realmente deu resultado. A maioria, o cara só quer entrar ali... Mas como você fez isso durante o processo seletivo do TikTok? Cara, depois quando eu falei, o negócio precisa... Você viu, o cara marcou uma entrevista, tem uma entrevista na segunda. Você falou, meu Deus, lascou. Exatamente. Aí você começou a procurar recursos. Beleza, eu tenho entrevista daqui, sei lá, é quarta-feira que vem, porque foi bem espaçado o negócio. Sim. Foi minha sorte. É quarta-feira que vem? Beleza, então eu vou marcar uma entrevista, mock interview, uma manhã, uma depois de amanhã, e eu tenho final de semana, tal. E eu gravava as entrevistas. Cara, olha que
Que interessante essa parada do processo, né? Quem que vai gravar a entrevista pra aprender na Eu gravava rotina? a mock interview, né? que eu fazia com os caras. sim, com certeza. Porque eu queria saber, cara, será que eu tô gaguejando? Será que eu tenho algum cacuete, alguma coisa? E aí depois eu via, anotava todo o feedback dos caras. E aí depois eu via a entrevista de novo, junto com as notas, eu falava, entendi, isso que eu preciso melhorar. Até pra entender se tinha alguma pergunta técnica, alguma parada assim, porque o meu maior medo era a diferença técnica. Velho, eu não concluí faculdade. Entendeu? Então aqui no Reino Unido, na Europa, faculdade é tipo ensino médio no Brasil. Sacou? Então eu já tô concorrendo numa empresa desse tamanho, com mais, sei lá, 300 pessoas, 400 pessoas para uma vaga. E de todas essas pessoas, tem gente que já tem uma experiência gigante em outras Big Tech, Google, Facebook. Inclusive tinha gente concorrendo para a mesma vaga que veio do Facebook na época. Eu falei, não tenho nenhuma experiência, nada. Não tenho experiência com entrevista e, sei lá, eu imaginava que faltava alguma coisa técnica. Então eu tentava achar qual que era o meu blind spot ali, meu ponto cego, alguma coisa que eu não sabia, porque a gente não sabe aquilo que a gente não sabe. Sim. Entendeu? Então é isso que eu procurava saber. Porém, olhando para trás hoje, cara, eu acho que a habilidade de comunicação interpessoal, ela é às vezes muito mais importante do que você ter uma parada técnica que te fala, esse cara fez o curso tal. Totalmente, concordo 100%. E até a empresa, na maioria das vezes, quem é promovido não é quem faz o serviço melhor, é quem se comunica melhor. Exato. Às vezes tem, sei lá, 2 programadores, os 2 são muito bons, um até melhor que o outro, só que o cara se comunica melhor, ele vai ter mais chances de ser promovido, de entrar no cargo de liderança, por exemplo, ou de gerência, do que o outro que até programa melhor. Exato. E isso faz muito sentido, cara, porque assim, quer a gente goste ou não, a gente tá aí há milhares de anos de evolução, que o nosso cérebro, o ser humano é um ser social, né? Então, essa parada de qualificação técnica a gente inventou ontem. Mas como saber se relacionar com outras pessoas é uma parada que há um tempo atrás era a diferença entre vida ou morte. A pessoa que de repente ficava mais excluída do grupo, ela poderia, né, de repente, ela era mais vulnerável, inclusive. Com certeza. Então, a gente tem esse unconscious bias, eu não sei como é que fala, viés inconsciente, que a gente tende a favorecer as pessoas que se comunicam melhor, que tem um pouco mais de carisma, querendo ou não. E, sendo bem honesto, cara, é uma parada que eu nunca tive, assim, consegui ter um carisma pra falar com as pessoas e tal, e nunca tive tesão eu nunca me motivei a isso, até eu entender, né, durante o processo que, cara, a parte técnica, tranquilo, relaxa, tá sobrando. Eu também já fiz vários cursos, apesar de não ter faculdade. Eu fiz vários cursos, todo ano eu tava na B2B Marketing Expo, que acontece em Excel aqui em Londres. Então é uma parada que te conecta com o mundo de uma maneira maravilhosa, porque aí você vê tecnologia nova, tendência, etc. Tanto é que o negócio que a gente vê hoje de Mind Journey, etc. Teve um cara da iStock Photo, não lembro, Getty Images, que falou há 3 anos atrás. Já tava, o pessoal já tava o cara falando. já falava, entendeu? Então sempre foi um ambiente muito legal. Eu sempre me conectei muito com coisa nova para entender que estava funcionando. Então isso me ajudava a ter um conhecimento prático. Mas, de novo, é muito difícil eu me comparar com outra pessoa, porque eu não sei. Se eu te perguntar, você tem experiência em culinária? Depende, né? Perfeito. Pra quê? Pra trabalhar num... Depende. Eu falo que eu tenho, eu falo que eu tenho, eu falo que eu tenho. Eu já falo que trabalhei não. de chefe, já Eu falo já que não, fiz cara. coisa pra caramba. Eu tenho, eu falo que tenho. Eu falo que não, porque assim, na minha cabeça, o cara considera profissional, você fala de um chefe, sei lá, é o Gordon Ramsay. Não, por mas exemplo. é a mesma coisa. Aconteceu comigo lá quando eu fui trabalhar no restaurante. Tem experiência? Tenho. Aí ele me botou uma cebola na frente e falou, corta do estilo Jean Marie, sei lá o nome. Aí eu falei, tá, mas o que é isso? Ele, você não sabe esse nome, esse tipo de corte? Eu falei, não. Ele falou, não, é cubinho de 1 centímetro. Tá bom, aí eu cortei. É só traduzir, né? Então, mas lembra que mas eu te no falei caso que eu tinha habilidade eu sempre de cortar. tive uma parada muito, puta, eu não quero errar. Sim, sim. Então eu sempre isso, tava atrás aqui no forninho, sempre, puta, cara, mas se eu falar que eu sou um puta profissional, mas chegar lá, o cara me pedir uma coisa, que eu não, de 200 coisas diferentes, se eu não souber uma e o cara me pedir essa, puta, eu vou ficar muito mal, não sei o que tem, eu entrava em pânico nessas paranoias. Mas isso é normal, velho. Eu sei que é normal, eu sei hoje que é normal. Eu vou te contar um estudo, não um estudo, uma experiência que eles fizeram, olha que da hora. Fala. Eles pegaram uma pessoa,
né? E aí você, tipo, a pessoa ficava sentada assim, olhando, sei lá, pra frente, e atrás ficava uma pessoa desenhando, fazendo aqueles retratos falados que fazem tipo de bandido, sabe? Que, Já como fizeram o meu, já. Hã? Então, retrato falado do bandido e tal. E aí colocava uma pessoa. Aí, por exemplo, colocava você e você falava pra pessoa de trás a sua própria aparência. Eu tenho o olho verde, ele não é muito grande, é meio pequeno, minha sobrancelha é meio grossa, tal, tal, tal. E você, então, narrava pra pessoa que estava desenhando você mesmo. Show. E a pessoa que estava desenhando não te via. Aí você saía e via uma pessoa que te conhece, sentava lá e narrava você também. É um absurdo a diferença dos desenhos. Quando você tá falando de você mesmo, a pessoa que estava desenhando desenha uma pessoa muito menos atraente do que quando uma pessoa que te conhece estava falando. Porque o ser humano, ele tende a se julgar inferior do que ele realmente é. Então, às vezes... Imposter Syndrome. Exatamente. Mas isso acontece com todos. Então, às vezes a pessoa até é qualificada e acha que não é. Não com todos, porém. Você já ouviu falar do Dunning-Kruger Effect? Eu já ouvi falar, mas eu esqueci. Me Dunning-Kruger lembre. Effect é uma parada que é o seguinte, os caras fizeram um experimento também. E assim, eu vou tentar resumir, porque se eu entrar em detalhes eu vou acabar me enrolando. Sim. Mas, basicamente, o cara que ele é muito... A média, ele se julga muito menos inteligente do que ele é. Sim. Na média. O cara medião. Que é o cara, tipo esse experimento que eu falei. Tipo a gente, exatamente. Mas o cara que é muito ignorante, ou que ele tem um QI muito menor de acordo com... Ou que ele é burro, ou que ele se eu lembrei julga, qual que é, que tem essa curva ali que o tipo cara, um ele... vale. Isso, Então eu você lembro, tem, eu lembro. Tipo, eu não sei, procura aí, ó, The Dunning-Kruger Effect, e aí vocês vão ver que é uma parada, a curva faz assim. De um lado tá o cara que é tapado, e aí no meio aqui tá a gente, a maioria das pessoas, e aqui tá o cara que é um gênio. Então, a maioria das pessoas, a gente se julga muito menos inteligente do que a gente normalmente é. Qual que é o problema disso? O problema é que o cara que é estúpido, ignorante... Ele acha que ele é melhor. Ele sabe de tudo. Pra ele, nada tá errado. E aí, o que acontece? Por causa desse viés inconsciente que a gente tem de valorizar mais como a pessoa se comunica do que realmente o que ela consegue produzir de conhecimento técnico, o que acontece? Muitas vezes você vê num ambiente profissional essa parada, que um cara que não sabe tanta coisa, mas... Acha que sabe tudo. Porque dá uma segurança. Ele acha que sabe, então E ele fala com que segurança. sabe. Não, isso aqui tá errado, velho. Ô, João, troca o negócio aqui, tá errado, velho. E aí o cara vai falar, não, cara, eu coloquei isso aqui por um motivo, tá. João, tá errado por causa disso. E eu falo com tanta convicção que você que não entende também, você vai achar que eu tô certo. O cara tá errado, manjando, o cara entendeu? tá manjando. Agora o João, ele já é mais inteligente do que eu, pelo menos, porque ele tá na média, eu tô abaixo da média. O que ele fala? Cara, eu sei que tem muita coisa que eu não conheço, então pode ser que eu cometi... esse cara esteja certo. Exato. Porque eu sei, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem um mundo de que aí coisas já pra chega aprender. na outra ponta do gráfico ali do Dunning-Kruger, que é o cara que ele é acima da média em um certo assunto, ele sabe que, por mais que ele saiba bastante, ainda tem um monte de coisa que ele tem que aprender, não é? Exatamente. E aí o João fala, cara, tudo bem, pode ser que esse cara tá certo. E eu sou um puta do ignorante, que acha que eu sei tudo, mas o meu conhecimento é desse tamanho. O cara tem 10 vezes maior conhecimento que eu, mas ele não foca só no que ele sabe. Ele foca no que ele também não sabe. Sim. Entendeu? Então ele fala, tá certo, esse cara pode estar certo. E é onde tem muita gente que se dá bem no ambiente de trabalho, porque o cara, não que ele esteja fazendo sacanagem, também não é culpa dele, mas de fato ele acredita que ele é muito bom. Sim. Entendeu? Total, velho. Mas aí, voltando pra história do TikTok, você falou com essas pessoas. Ajudou? Ajudou um pouco ou não? Teve uma que ajudou. A maioria delas não, mas depende do ponto de vista. Porque, assim, objetivamente, não. A maioria delas. Tá? Eu diria que 80% não. Mas, se você for ver... Assim, é parte da parada que você vê que muita gente que se diz boa naquilo que faz, entrega um trabalho que é abaixo da média, digamos assim. Então... E isso, cara, eu fui vendo durante muito tempo, assim, às vezes eu tinha contato com, igual eu te falei, às vezes via uma pessoa que tá na posição de destaque, um empresário que se deu bem, um profissional mesmo, que tá aqui, o cara nem é empresário, de repente ele é, sei lá, eu vou inventar aqui um dentista, ou um programador, ou um fotógrafo, um vídeo, tal. O cara que se dá bem, você vê que tem um ditado que fala que, esqueci, mas é tipo, se você... Isso daí foi o Sócrates que falou. Sócrates. Não, cara, é uma parada assim. Compadre Washington. Compadre Washington.
Se você conhecesse o seu super-herói de perto, ele não seria mais seu super-herói. É alguma coisa assim. Sim, Procura sim. no Google também, que o Google sabe todas as Entendi. palavras. Tá? Procura no chat GPT. Isso aí é pra outro episódio, Exato. galera. Então é mais ou menos isso. A gente vê as pessoas de fora e a gente vê uma parte de sucesso das pessoas. Mas quando você vê de perto, todo mundo é cheio de defeito. Entendeu? Então, às vezes, a gente acaba colocando a expectativa das outras pessoas acima do que realmente é. Então, Sim. com o profissional é a mesma coisa. Às vezes você vê a descrição de um profissional, cara, Você acha que o cara é o do jeito que ele se monstro, vende, exatamente. O cara é um monstro, ele que sabe tudo e tal. Aí você vê, puta, cara, mas isso aqui eu já sabia, isso aqui eu já sabia, isso aqui eu já sabia, Sim, isso aqui eu já sim. sabia. Entendeu? Então, isso também me ajudou no processo de entender que nem todo mundo que se vende, ou talvez você não precisa ser o expert de todos para conseguir se vender e Com se vender certeza. bem e para ganhar dinheiro com isso, entendeu? Então, objetivamente, a maioria não me ajudou, mas indiretamente, sim, tudo contribuiu. E aí você passou por... Quanto foram muitas entrevistas? Eu acho que foram 6. 6 entrevistas. Pra entrar em empresa grande, normalmente é 6. Eu acho que quando Puta, é eu um fui no saco. Face, foi umas 6 ou 7. Lá no curso também mostra toda a jornada, como eu preparei. A minha sorte, cara, é que no TikTok, pelo ritmo de trabalho deles, toda entrevista era de 30 minutos. Legal. Mas eu sei que tem algumas empresas, tipo, teve amiga minha que já fez o processo para a Amazon, e eu sei que, assim, uma das entrevistas já durou 3 horas, Nossa. 4 horas, entendeu? O meu eu tive lá um batalhão de 4 entrevistas, 30 minutos cada um, que foram 2 horas. 30, 30, 30, 30, né? Pesado. Pesado, cara, pesado. Você tá na guerra, tem que Mas fazer imagina o quê, isso daí meu pra uma amigo? pessoa que não tem nenhuma experiência. Não, tá quebrado. Eu falo pro pessoal. O pessoal acha que o mistério da busca do emprego é o currículo. O currículo não é nada. Hoje, com o chat GPT, faz seu currículo, com várias outras ferramentas, né? Que a gente sempre mostra. O cara faz o currículo. O mais difícil é você entender o processo. Primeiro, se manter firme no processo de estar ali sempre aplicando, é que você é um caso à parte, a oportunidade cai na sua mão. E outro, entender como é que funciona a entrevista para falar, quais são as perguntas. É mais a jornada do que a chave para abrir a porta. É o que tem do outro lado para você chegar no emprego, entendeu? O processo em si. Eu chamo isso daí de engenharia social. É você conseguir explicar para outra pessoa, que muito provavelmente é um erro que eu cometi bastante também. Você tá falando com um recrutador, cara, por mais que seja especialista na sua área, esse cara não entende os pormenores do que você tá falando. Então, dependendo da linguagem que você usa ou não, é como esse cara vai interpretar a experiência que você tem. Com certeza. E o jeito que você fala com o recrutador Exato. é totalmente diferente de como você fala do gerente que vai ser seu gerente. O recrutador, ele tá ali, o gerente falou pra ele, ó, eu quero alguém que saiba fazer isso, isso e isso. Se ele ouvir essas 3 coisas, ele já vai achar que você é qualificado para aquela vaga. Exatamente. Então, às vezes, tem uma engenharia reversa que eu sempre falo para as pessoas fazerem. Pensa na primeiro ponto quando você aplica para uma vaga, a dica que eu dou é: entenda por que eles estão te contratando. Por que eles vão querer você, o que eles vão querer que você faça, para você entender mais ou menos a cabeça da pessoa do outro lado, para você ver se as suas expectativas vão estar, suas habilidades vão estar alinhadas com aquele trabalho, né? Porque você fala, entendi, então eu vou entrar para isso, porque às vezes você só lê a job description ali, se você lê rápido, você não entende na prática o que você vai estar fazendo. E com certeza, quando você entrou no seu trabalho, você viu que você está fazendo algo que não é necessariamente só o que você tinha na job description, né? Não, de maneira nenhuma. Assim, cara, mas eu considero a parada do TikTok um caso à parte pela Pelas 5 mil libras que você pagou. Pelas 5 mil libras que eu paguei, exatamente. Pelo estágio que a empresa tá. Que assim, só pra você ter uma noção, eu fui a terceira pessoa a entrar no meu time. As 2 pessoas que entraram antes, entraram 2 semanas antes de mim. O time não existia antes. Então eles foram contratando Não só contratando, agora você imagina que antes de mim, antes desse time, já existia um workflow de pessoas que interagiam e estavam acostumadas a fazer as coisas de um jeito. Aí de repente a gente chega, tem que mudar todo o esquema, entendeu? E conforme a empresa vai continuar crescendo, eles vão continuar mudando. Tem reorganização em empresa que já está super estabelecida e madura no mercado, tipo Meta, tipo Google, o pessoal ainda se reorganiza até hoje. Sim, com certeza. Imagina uma empresa que está crescendo tanto e tão rápido como o TikTok cresceu em 2021 e 2022. Então, por isso que eu considero aquilo ali uma parada um pouco diferente do normal, porque se você entra num banco, num Lloyds da vida, o cara tem provavelmente uma vaga que tá ali aberta. Ele já sabe exatamente, é isso. Você tem um histórico gigantesco. Ali eles pegaram e falaram, pô, gostei do Gui,
né? Vamos aqui, chegando pros grandes finales, mais ou menos, algumas perguntas. Por que você acha que você foi contratado? É uma excelente pergunta, cara. Eu acho que talvez um dos principais fatores é que eu estava trabalhando na Vertiservice, que é uma empresa de consultoria de negócio, em contato direto com pequena e média empresa. E eu você entrei no trabalha- time para pequena e média empresa no Entendi. TikTok. Então você já entendia um pouco do mercado, da linguagem ali, eles acham que foi um match bem feito. Eu imagino. E outro ponto também é que, pelo que eu vejo no time, eles tentaram pegar a maior diversidade de habilidades e backgrounds possíveis para provavelmente criar uma combinação que tipo você tá coberto 360 graus. Entendi. Entendeu? Apareceu isso aqui para fazer. Alguém vai saber Alguém fazer. sabe Alguém fazer. já teve alguma experiência com isso. Então eu acho que isso também, entendeu? Encaixou ali, eu encaixei em alguma experiência que Provavelmente é uma habilidade secundária que, se fosse útil, você conseguia desenvolver. exatamente, alguma coisa Bom. assim. Mais uma pergunta aqui que eu acho que é um fato bem interessante. Quando chegou a vaga do TikTok, você achou que ela era demais pra você, concorda? Você falou isso. Eu acho Você sentiu. O que teria acontecido se você não tivesse aplicado? Mas tipo, eles chegaram até mim. Tá, putz, é demais, deixa quieto, não apliquei. Nada. Você ia estar na Vertis, provavelmente. Que não que seja algo ruim, mas você não teria essa experiência de você estar aqui num lugar com a garrafinha do TikTok, falando que trabalhou numa empresa bacana. Patrocinador. Quem dera. Mas, o negócio é o seguinte, por que eu tô falando isso? Porque, sem brincadeira, Gui, não sei se você sabe, mas o maior erro das pessoas que estão buscando emprego é nem tentar, por achar que é difícil demais. Tem muita pessoa aí que já poderia estar no emprego melhor e não está porque não tenta e porque acha que não tem a qualidade o suficiente. Só que, como você falou, o TikTok estava no hypergrowth, tem várias empresas pequenas que receberam aporte de investimento e precisa de formar um time do nada. Principalmente aqui, cara. Tem empresa que aconteceu alguma coisa, o funcionário sumiu, eles precisam substituir aquela pessoa. Então o mercado de trabalho é um negócio muito louco, que se você não estiver ativamente procurando, vai ser muito difícil de você entrar. Entendeu? Então eu acho essa parada de você ter mencionado, de ter achado que talvez era um pouco demais, isso passa na cabeça de todo mundo. Até por nós sermos brasileiros, a gente às vezes se sente inferior ao gringo, ao inferior ao britânico. Pra caralho. E não vai, sendo que às vezes a gente vai lá e eles querem uma pegada diferente, não é? Cara, principalmente é uma coisa que eu aprendi nos últimos anos. A gente tem um complexo muito maior do que a gente de fato é visto. O brasileiro tá entre, sei lá, os top 10 passaportes do planeta, top 20 passaportes do planeta, cara. Você entra com 184 países, eu acho, sem necessidade de pedir visto antes. O Brasil tá sempre entre uma das maiores economias do mundo. Você foi gerente da EMEA e Latam. Como é que o Brasil é visto como mercado lá fora? Um absurdo. É sempre um Prioridade, mercado gigantesco, Sim. entendeu? É uma oportunidade gigante como mercado para teste. O pessoal é bem literado em relação à tecnologia. Não é um país que é difícil você entrar com a tecnologia. Cara, não sei se você teve a mesma experiência, sem querer desmerecer nada, tá? Mas comparando assim a nível de mundo... O Brasil até que não sei se eu vou ser multado por isso, né? Mas o Brasil, pelo menos dentro da Meta, é o país considerado o maior early adopter de todos. E não é só da Meta. Todo mundo que quer testar, testa coisa lá. Então, exatamente. E em contrapartida, às vezes a gente fala, o brasileiro não é muito assim. Cara, a gente é criativo pra caramba. O brasileiro não tem preguiça pra trabalhar. Resolve o problema. Não tem muita desculpa, entendeu? Então, quando a gente cai no mercado de trabalho, que a gente tá... Eu não vou dizer que não existe preconceito, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Sim, com certeza. Tem a diferente cultura, Mas existe etc. com todas as nações. Com todas as nações, exatamente. Mas eu acho que a gente poderia falar um pouco mais das nossas virtudes. Com certeza, com certeza. Entendeu? Em vez de ficar o Brasil, corrupção, tal, tem pra caralho, não vamos mentir e tal, mas a gente, se fosse, por exemplo, é uma coisa que eu aprendi também com o tempo, se fosse um americano, se fosse um inglês, se fosse um italiano que morasse no Brasil, com certeza eles iam falar com muito mais orgulho das características que o Brasil tem, etc., do que a gente brasileiro fala. O problema é que é o seguinte, são duas coisas. Primeiro que poucas
pessoas que não seguem esse perfil acabam manchando o resto da comunidade. Então, é o trapaceiro e não sei o quê. Alguns acabam fazendo isso. Tem em todo lugar. O problema é que a gente, enquanto brasileiro, eu acho que a gente valoriza muito mais esse cara que mancha do que... Com certeza. Cara, É o segundo ponto que eu ia falar. O brasileiro ele tende a valorizar mais o negativo do que o positivo. É normal. Por isso que... Até no jornal isso acontece, né? No jornalismo. jornal, exatamente. Eles tendem a falar, em vez de falar, sei lá... não... Uma notícia que pode ser dada tanto como positiva e negativa, eles preferem utilizar a forma negativa porque sabem que aquilo vai alcançar mais pessoas, né? Então, é complicadíssimo isso, mas esse é um dos grandes motivos que eu trago esse podcast aqui, eu tô na área, para trazer pessoas que estão na área atuando e pra galera que tá do outro lado ver que tem muito brasileiro bom pra caramba aqui no Reino Unido. Tem. E pra finalizar esse episódio aqui, Gui, eu queria te perguntar, se você fosse dar uma dica pra uma galera que tá lá perdida, querendo trabalhar numa empresa grande, tipo o TikTok, seja de marketing ou não, é uma dica só, qual seria a dica que você daria pra esse pessoal? Se joga. Se joga, cara. Putz, vai, né, velho? Vai pra cima, se joga. É a parada de aprender. Não tem outro jeito, cara. Lembra que a gente tava conversando mais cedo e aí a gente comentou sobre o cara que... Teoria e prática? Teoria e prática. Cara, você pode ler bastante coisa que vai te ajudar demais. Mas só tem um jeito de você... como é que fala? Overcome? Sei lá, Superar, resolver as suas limitações, cara. Vai, tenta. E aí você vai ver, primeiro, você jogou o seu currículo, aí você vai ver como é que ele volta, quantas pessoas... Exatamente. O que o pessoal te pede... Você quer um salário de quanto? 50? Pede 80. Sim. Pede 80 para 200 aplicações. Não voltou ninguém? Aí você vai falar, 80 não vai. Baixar um pouquinho. Exatamente. Vou baixar para 70, 60, 50, entendeu? Mas... muitas vezes, e assim, tudo que eu tô falando aqui são erros que eu cometi em excesso. A gente se limita, sacou? Em vez de falar, beleza, quanto é que você quer me pagar pra eu fazer isso aqui, pra eu desenhar esse telefone? Às vezes você quer me pagar 10 mil. E às vezes eu acho que não vale, eu acho que vale 5, entendeu? Então às vezes a gente fica se limitando. Se joga, velho. Se joga e vai pra frente. Aprende. Exato. Então, pessoal, pra finalizar aqui, eu gosto de uma frase muito bacana que é: coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Se você não estiver no caminho, as coisas boas não vão acontecer. Havia uma pedra no caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Exato. Bem isso. Gui, brigadão, cara. Foi show de bola esse papo. Véio. Obrigado por ter me Adorei falar com você, cara. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar várias pessoas lá. A gente ajuda fotógrafo. Pegou aí? Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitos brasileiros aqui no Reino Unido. Foi um prazer ter você aqui no podcast. Tomara que não, que é melhor vocês não correr risco de inspirar, não, que tem muito erro. Tô brincando. Vai pra cima, galera. Se joga. Se você quer participar aqui do podcast Tô na Área, aqui na descrição desse vídeo do YouTube tem aí um formulário onde você coloca o seu nome, sobrenome, aonde você trabalha, se você se orgulha da sua história e se você trabalha numa área muito bacana que você gostaria de compartilhar, preenche o formulário aqui que pode ser que a nossa equipe te chame e você venha aqui para nossa mesa também motivar, inspirar outros brasileiros aqui no Reino Unido ou que estão fora do Reino Unido e querem se mudar para cá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Argos. Obrigado a todo mundo aí que tá ajudando a fazer esse podcast acontecer. Gui, mais uma vez, foi show de bola. Tamo junto, a gente se vê no próximo Tô na Área.